Trazendo novidade, coisa boa para você. Atos Telecom, provedor de internet, fibra ótica em Candeias do Jamari. Se você está com dificuldade na sua internet ou você não tem uma internet de qualidade, você pode procurar Atos Telecom, provedor de internet de fibra ótica. Não é isso, Tereza? É isso mesmo. Você de Candeias do Jamari região pode entrar em contato conosco, que nós vamos estar estabelecendo uma internet de qualidade para você com mais de 10 anos na cidade de Candeias. A Atos Telecom está com uma mega promoção que você assinando um plano de 400 mega, você ganha um aplicativo HBO Max para assistir suas séries e seus filmes favoritos. Atos Telecom, sempre com você. Internet de qualidade para Candeias do Jamari e toda a região. Ligue e diga que você quer uma internet de qualidade, ligando para Atos Telecom, internet de qualidade em Candeias do Jamari. Olá, paz do Senhor. Estamos entrando no ar com a programação do Ministério Profético Moriá, um lugar de adoração a Deus, onde a presença de Deus tem sido real naquele lugar. Queremos agradecer ao Senhor por poder estar entrando na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver agora. Agradecemos a Deus pela sua audiência, pela sua vida. E nós gostaríamos desde já de orar por você, abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua empresa, tudo aquilo que te pertence. Eterno e poderoso Deus de Israel, te louvamos e te bendizemos, Senhor, por cada vida que está ligada conosco através dessa programação. Que possa sentir o toque do teu poder, da tua graça, do teu refrigério, Senhor. E que tu venhas falar aos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe. E desde já eu já gostaria de fazer um convite a você a nos seguir nas redes sociais Ministério Profético Moriá, no Instagram ou no Facebook Ministério Profético Moriá. Quarta-feira às 19h30, culto de adoração a Deus, ou domingo às 9h da manhã, ali no loteamento Sevilha, ao lado do Bairro Novo, aonde a presença de Deus tem sido real no altar do Ministério Profético Moriá. Meu telefone está na tela, nosso endereço também, você pode nos ligar, pode pedir oração ou também pode nos fazer uma visita. Quarta-feira, às 19h30 ou domingo, às 9h da manhã, aonde Deus tem se manifestado no altar do Ministério Profético Moriá. A paz do Senhor, pastor Mesquita. A paz do Senhor, apóstola Anne. A paz, amados telespectadores que estão nos assistindo e que vão ficar 1 hora conosco. Fique aí, fique bem atento, porque hoje tem muitas bênçãos para você. Não perca. Pastor Mesquita, o senhor poderia convidar quem está em casa e fazer uma visita no Ministério Profético Moriá? Sim, apóstola. Você está sendo convidado neste momento de quarta-feira. Está lá no Ministério Profético Moriá. Nós temos culto quarta, né, apóstola? Nós temos culto domingo às 9h da manhã, né? E lembrando que no domingo, às 9h da manhã, o culto, o tema é Minha Família no Altar do Senhor. A minha casa, a minha família no altar do Senhor. Domingo, 9h da manhã e quarta-feira, às 19h30, culto de muita adoração a Deus, de muito louvor, aonde Deus tem curado, onde Deus tem revelado, aonde a sua palavra tem sido pregada e vidas têm se rendido aos pés do Senhor. A gente gostaria de receber você no Ministério Profético Moriá, ali ao lado do Bairro Novo, em frente ao Tênis Clube, MP Moriá, Ministério Profético Moriá. Nos siga nas redes sociais ou também você pode nos ligar. E hoje temos uma convidada muito especial, alguém que a gente tem muito carinho, muita admiração e está hoje no estúdio a irmã em Cristo, Silvia. A paz do Senhor, Silvia. A paz, pastora. É uma honra, um prazer, uma alegria estar aqui neste momento com você, compartilhando um pouquinho, né, do que Deus tem feito nas nossas vidas e para mim, realmente, eu estou muito feliz. Obrigada pelo convite, viu? E olha, a Silvia tem um testemunho forte, um testemunho muito abençoado. E aqui, nos bastidores, ela começou a falar um pouquinho. E eu queria saber, Silvia, você é de Rondônia, você é de onde? Pastora, eu sou de Foz do Iguaçu, sou do Paraná.
a minha história, ela começa já com o prover e o agir de Deus, né? A palavra de Deus nos conta que Deus tem um plano nas nossas vidas desde o ventre da nossa mãe, né? E, infelizmente, eu tive, né, uma mãe que não foi muito presente na minha vida. E quando ela estava grávida, eu não fui uma gravidez desejada, né? Então, ela tentou fazer várias vezes, assim, tentou abortar. E para a honra e glória do Senhor Jesus, né, eu estou aqui para contar o testemunho vivo de que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Silvia, você veio de Foz do Iguaçu com a sua família para cá, ou não? Na verdade, eu vou fazer um pouquinho de um resumo daquilo que aconteceu na minha vida. Se eu estiver falando muito, tá, pastora? Porque eu falo muito. Porque, assim, para eu mostrar o quanto Deus, o agir de Deus na nossa vida, o quanto o Senhor, o quanto você viver na dependência do Senhor faz a diferença. Porque, assim, eu vivi uma trajetória de vida extremamente na dependência do Senhor. Eu falo que eu vivo na dependência do Senhor, que a minha vida é pautada nos projetos e no propósito do Senhor para ela, né? Porque, assim, as pessoas se assustam, né? Eu sou filha única do meu pai e da minha mãe, mas o meu pai casou 5 vezes, então eu tenho 38 irmãos, 34 por parte de pai e 3 por parte de mãe. Mas não tive convívio com ninguém, com nenhum deles. Com 2 anos, o meu pai me tirou dos braços da minha mãe e me trouxe para Ji-Paraná. Ali em Ji-Paraná, eu tive uma infância roubada. Em Ji-Paraná, em 77, no finalzinho de 77, eu vivia ali, eu cresci nas ruas de Ji-Paraná, ainda era tudo cascalho, né? Não tinha nenhum... ainda estava abrindo, a cidade estava começando, tudo. Então, eu vivi dos restos de feira, das frutas do pé, da bondade das pessoas. Então, não tive nenhum tipo de acompanhamento. Eu falo que eu não tive nenhum tipo de acolhimento familiar. Não tive ninguém que passasse a mão na minha cabeça, que falasse, filha, vamos escovar os dentes, vamos... Filha, não, eu não tive. Então, eu vejo o meu passado e eu sinto a presença de Deus em todos os momentos da minha vida, em todos os momentos. Porque ali eu não tive nenhum tipo de acolhimento, de apoio, de elogio, de cuidado, nada. Eu vivia... Eu me lembro de uma cena na minha infância que eu estava com tanta fome, mas tanta fome, que eu pedia para Deus alguma coisa, eu ficava procurando alguma coisa para comer. E você tinha quantos anos nessa época? Essa minha infância de total abandono, ele foi dos 2 anos aos 10 anos. Meu Deus. Porque o meu pai, ele era motorista da Eucatur. E na época, os motoristas, ele atolava, ficava meses para fazer uma viagem, né? Não era uma viagem rapidinho de 2 dias, 3 dias. A minha madrasta, ela era adolescente, que o meu pai, né, me colocou para cuidar. Então, ela era tão criança quanto eu. E aí não tinha... Então, meu pai viajava e eu e meus irmãos da terceira mulher, nós ficávamos à mercê. Dormíamos com o pé sujo, não tínhamos alimentação, não parávamos em escola. Eu falo assim que eu era uma criança à mercê da sociedade, ninguém me via, né? Meu pai rapava a cabeça de todo mundo, porque pegava piolho naquela época. Então, eu também tinha a cabeça rapada. Eu usava a roupa dos meninos. Então, eu era um menino, jogada nas ruas de Ji-Paraná. Eu lembro de uma vez que eu estava com tanta fome, e eu chutei naquela época se vendia muito pão enrolado naqueles papéis, né? Aquele papel. E eu chutei um pedaço de papel daquele, tinha um pão dentro. O pão já estava seco, duro, mas foi o melhor pão que eu comi na minha vida. Me alimentou naquele dia. Foi um pão que me alimentou. E eu assim, lembrando da minha infância, nos restos de feira, comia maçã. Era quando eu podia comer frutas, né? E assim,
vivi uma infância muito difícil e muito triste. Porque imagina uma criança não ter o afeto de nenhum tipo de familiar. Ninguém. Tio, avô, primo, ninguém. Era uma criança extremamente sozinha. E maltratada pela madrasta quando estava em casa. Porque eu passava o tempo todo nas ruas, né? Me alimentava disso, brincava do lixo e era essa a minha infância. Aí, com 10 anos, eu fui convidada a... Como minha mãe era a quarta mãe, a primeira mulher do meu pai já tinha seus filhos todos casados. Então, uma das minhas irmãs me convidou, me chamou para morar com ela. Fui para Maringá, com 10 anos. Cidade, canção, cidade linda. Cheguei lá, com 10 anos, eu não tinha noção de quantos anos eu tinha. Eu não sabia meu nome completo. As pessoas, quando eu falo para as pessoas, quando eu testemunho isso, as pessoas falam, não, mas hoje em dia as crianças com 10 anos sabem tudo. Sim. Eu me assustei quando eu vi a minha imagem refletida num espelho, porque eu nunca tinha me visto no espelho. Então, assim, são coisas que... E essa minha irmã me levava para a igreja, me ensinou a trabalhar, a falar, a comer. E até então eu era uma criança muito fechada, extremamente fechada. Quando Silvia, só um pouquinho, antes de você pular para Maringá, eu quero voltar um pouco aqui de Paraná, entendeu? Porque pelo que você está falando, você foi uma criança que tinha tudo para não dar certo. Tudo para dar errado, entendeu? E eu vejo aí, desde aí, sem você saber, sem ninguém saber, Deus já com a mão dele cuidando de você, entendeu? Então esse testemunho aí ele é muito importante porque hoje nós vivemos uma era totalmente diferente das crianças, entendeu? Você tem filho novo ainda, não? Eu tenho uma filha de 11 anos. 11 anos. Então eu creio assim que a tua filha de 11 anos, hoje, você tem que adular para ela comer às vezes. Você entendeu? É verdade. Enquanto você encontrava um pãozinho na rua e você falou que era suficiente. Você entendeu? Então isso hoje reflete muito e é muito bom que os amados estejam nos ouvindo e nos assistindo, que é para, tipo assim, os filhos, sabe, passar para os filhos essa educação, essa coisa que o que é você ser desassistido, entendeu? E o que é você ter pai e mãe assistindo e muitas vezes você nem ouvindo. Pastor Mesquita, você está falando uma coisa que ela foi falando e eu deixei passar e agora o senhor puxou, eu vou tocar nesse assunto. É quando você fala assim, eu não tinha ninguém para dizer assim, vai escovar os dentes, né? Essa é a coisa desse cuidado, é o né? cuidado. Que muitas vezes a gente faz isso em casa com os nossos filhos e os nossos filhos reclamam. Sim. Ah, larga do meu pé, tá enchendo a paciência, depois eu faço. E você sentiu falta disso, Exatamente. Desse cuidado, desse carinho. Porque muitas vezes quando o pai e a mãe falam isso, tá dizendo assim, ó, eu te amo e estou cuidando de você, eu estou te protegendo, não quero que você sinta dor de dente, não quero que você passe mal com fome, né? Mais ou menos isso. É verdade. E são muitas fases. Eu conheci essa minha irmã, é minha irmã por parte de pai, eu louvo a Deus pela vida dela, eu louvo a Deus porque Deus me colocou, né, na vida dela, colocou ela na minha vida, porque foi ela que me ensinou a ser uma boa dona de casa. Mas, ao mesmo tempo, uma criança de 10 anos que tinha lista, lavar banheiro, limpar, cozinhar, tirar pó dos móveis, passar lustramóveis naquela época, aspirador, mexer com tudo isso. Eu tinha medo de tudo isso, eu não conhecia isso. Telefone, eu tinha medo de atender telefone, eu nunca tinha visto. E as pessoas pensam assim, mas como assim? Você tinha 10 anos, eu tinha 10 anos e vivia na rua, abandonada, sem nenhuma instrução. Então, tudo aquilo ela me ensinou. Ela me ensinou a duras penas, ela era muito dura comigo. Mas ali eu aprendi a ser uma dona de casa, a aprender a fazer, a lavar, a passar, a cozinhar, a arrumar, cuidar dos meus sobrinhos, que tinha 8 e 9 anos, dava banho, lanche, tudo. E eu tinha 10 anos. E aí você foi para Maringá e lá começaram a te levar para a igreja? Sim, aí o meu cunhado era cantor, ele fazia parte do coral da igreja, era a igreja presbiteriana. E a minha irmã
frequentava essa igreja e eu comecei a ir para essa igreja. E eu lembro de uma cena, de uma situação. Eu era uma pessoa extremamente carente. Veja, até essa idade, sem ninguém dizer que me ama, sem ninguém dizer que eu sou importante. Apenas faça, 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 faça. E tinha uma tiazinha na igreja, uma senhora, e ela levava uma bolsinha. E todos os cultos de domingo ela me dava um docinho. Isso acalentava meu coração de uma forma, e ela não sabe a alegria que ela me fazia. Eu sentava perto dela porque ela me dava um pirulitinho, um docinho. E ela tinha mania de pegar uns papelzinhos e fazer os origamis e me entregar. E eu passava a semana inteira olhando para aquele desenho, aquele origami. Aquilo era tão precioso para mim. Porque para uma pessoa carente, um gesto, um abraço, um olhar carinhoso, ele já é, né? Então aquilo era muito importante para mim. Mas mesmo assim, eu era uma pessoa, eu estava na igreja, mas ainda não tinha conhecido o verdadeiro amor de Cristo, porque ali eu ia acompanhando aquele casal, aquela família. A minha irmã não me apresentava como irmã, eu era a moça que cuidava lá, que morava com ela, e isso me doía muito, me doía bastante. Então as pessoas não sabiam que eu era irmã dela, eu só trabalhava para ela. E aí, com 14 anos, pastora, veja, eu lembro de cenas de eu ir atrás da casa da minha irmã. Minha irmã era muito bem de vida. Tinha empresa lá na Avenida Colombo, em Maringá, casa muito boa. Mas eu ia atrás daquela casa. E eu lembro que eu chorava muito, eu olhava para o céu azulzinho, e eu pedia, Senhor, eu quero ver minha mãe, eu quero conhecer minha mãe. Me tira daqui, né? Porque eu quero ser amada, eu quero alguém que me ame. Porque eu via o amor e o carinho dela com os filhos dela, coisa que eu nunca tive. E eu acordava mais cedo para preparar a mesa do café. E eu era a última a dormir, porque eu tinha que lavar a louça do jantar. Então isso para mim era muito difícil. Mas louvo a Deus pela vida dela, porque ela me preparou para a vida. E o meu cunhado, ele tinha, sim, um cuidado muito grande com inglês, e falar inglês e português. Então ele me corrigia muito, muito. Quando eu falava errado, ele me corrigia. E mal sabia ele que ele estava me preparando para a função que eu exerço hoje, né? E aí a gente tem esses relances de experiência. Até que um dia minha mãe apareceu na porta da casa da minha irmã. Uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida. E que falou, eu vim te buscar, pra você ir morar comigo. Ela ainda estava em Foz, porque eu nasci em Foz e vim para Ji-Paraná, né? Então, quando eu conheci a minha mãe, o meu coração se encheu de alegria. Eu falei, Senhor, glória a Deus por isso. Porque o temor de Deus, ele sempre esteve comigo. Porque quando você percebe que você não tem nada em volta, que você não pode contar com ninguém, que você se apega a Deus e você confia que o Senhor está cuidando de você. E querendo ou não, eu ia na igreja e eu ouvia as histórias em que nós somos a menina dos olhos de Deus e que nós somos importantes, que Deus nos ama. E aí você foi para Foz, com 14 anos com a sua mãe. Fui para Foz. Cheguei em Foz, conhecia a família da minha mãe, conhecia minha mãe. A minha mãe vivia numa família extremamente desestruturada, totalmente desestruturada. Não fui aceita pela família da minha mãe. Fui repudiada. Fui maltratada pelos meus tios, irmãos, todos aqueles que eu sonhava, entende? Que tinha naquela mente que, não, se eu encontrar minha família, eu vou ser feliz. Resumindo, em Ji-Paraná você tinha uma vida totalmente desregrada. De repente, você vem para Maringá com a tua irmã e a tua... Com a mãe. Não, com a irmã. Com a irmã. De repente, a tua irmã, você tem uma vida ali rígida, uma vida, tipo assim, não era como você imaginava, mas uma vida que serviu muito para até hoje você tem frutos daquela vida. Sim. De repente, daquela vida regrada que aquele povo tinha tudo, você vai para uma outra vida desregrada de novo. Isso tudo com quantos anos? Dos 14 anos. Quando eu fiz 14 anos, eu fui morar com minha mãe. Na minha mãe, eu não completei 15 anos. Porque eu sofria tantos ataques da minha família que a minha mãe não devia ter me levado, que eu era vergonha da família, porque eu não se adequava ao meio que eles viviam, à forma com que eles viviam.
E é totalmente contra aquilo que eu sou, que tem na minha essência. Então, para eles, isso era era um descaso, era uma afronta. E aí eles começaram a me atacar. E eu conto isso, mas não para me vangloriar e não para me vitimizar. Mas eu conto isso porque eu creio no poder da oração e no agir de Deus. Numa tarde muito triste, a minha mãe morava nos fundos da casa da minha avó. E a família estava toda na casa da minha avó, era um domingo. E eu fui chegando, eu saí da casa da minha mãe lá atrás, eu vim chegando. Quando eu cheguei, eu ouvi meus tios falando mal de mim, dizendo que eu era vergonha, desgosto da família, e que a minha mãe não deveria ter me trazido. E minha mãe falou assim, eu nem sei por que eu deixei ela nascer. Então aquilo foi algo tão profundo e com tanta dor, que eu voltei para a casa da minha mãe e eu virei uma lata de Baygon. Eu tomei, eu tentei tirar minha vida. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fiz aquilo, eu sabia que aquilo não agradava a Deus. Eu sabia que aquilo estava errado. Eu caí num canto do barraco da minha mãe. Comecei a perder a visão, eu perdi completamente. Eu não sentia mais, mas a audição ela estava lá longe, bem longe. E eu sentia pontapés na minha barriga, eu sentia o meu corpo sendo elevado contra a parede. E senti uma grande confusão, uma grande briga, e senti um líquido gelado descer na minha garganta. Depois, por muitos anos, eu descobri que quando eu fui morar com a minha mãe, ela tinha um filho, o meu irmão Odair, tinha 9 anos, ele era branco, 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 e ele dizia que eu não era irmã dele. Mas ele disse, ele falou para mim, depois de muitos anos, ele disse que a minha mãe, quando sentiu o cheiro do veneno, começou a me dar a pontapé, dizendo, morre, desgraçada, morre que você não era nem para ter nascido. A minha avó segurou a minha mãe, enquanto pediu para o Odair espirrar leite gelado na minha garganta, aqueles leites de saquinho naquela época. E foi o que cortou o efeito. E lá dentro do meu íntimo, eu falava, Senhor, não me deixa morrer. Eu falava, Senhor, não me deixa morrer, porque a partir de hoje, só Tua graça me basta. A partir de hoje, a minha felicidade, a minha alegria, ela não vai depender de mais ninguém, somente do Senhor. E eu quero viver o propósito de Deus. Eu quero viver a sua vontade. Porque até então, até os meus 14 anos, eu acreditava que se eu conhecesse a minha mãe, eu seria feliz. Se alguém não sei o que, eu seria feliz. Se alguém me desse um abraço, eu seria feliz. Não, eu sou feliz, porque eu sou o que eu sou. Sou fruto e sou presente de Deus. Então, assim, foi aquele pensamento. Eu passei a noite toda colocando veneno para fora. No outro dia, ninguém me levou no médico, ninguém me levou no hospital, e a família simplesmente sumiu. E aí depois, no outro dia, eu acordei, tomei banho, agradeci a Deus, fui na casa do meu pai e expliquei ao meu pai o que tinha acontecido. Porque até então eu falava para o meu pai falava, não, mas é importante você ficar com a sua mãe, é importante você ficar com a família deles, porque eu te roubei lá atrás. Mas só que ele não tinha me contado tudo. Ele não tinha me contado que a minha mãe tinha tentado me abortar várias vezes. Que a minha mãe me escondia quando bebê dentro de freezer para ele não achar. Que ele sofria tentando me salvar das coisas, das situações que a minha mãe me colocava. Entendeu? Porque ele não queria que eu tivesse essa decepção que eu tive naquele dia. Que eu conhecesse. Ele tentou te blindar. Me proteger. Te blindar para que você não se deparasse com essa realidade. A real foi a maneira que ele encontrou para lhe proteger, para... Exatamente. E isso você ficou... Aí você foi morar com seu pai? Foz do Iguaçu. Eu fui morar com o meu pai. Era chamada Favela Jardim das Flores, lá em Foz do Iguaçu, num barraco com lonas pretas. E eu cheguei lá... faltava pouco tempo para eu fazer 15 anos. Quando eu fiz 15 anos, eu até brinco, meu pai fez um bolo para mim, de fubá, caldo de cana e bicarbonato. Pensa na maravilha do bolo, mas foi feito com tanto amor, né, que eu comemorei meus 15 anos lá. E aí a minha irmã missionária, o pastor Tony, irmã Marlene, que a senhora conhece, me convidou para morar com eles aqui em Porto Velho.
E aqui, Com 15 anos. Com 15 anos. 16 anos, eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Tive uma festa linda como nunca havia tido na minha vida. Minha irmã Marlene, assim, geniosa e talentosíssima. Ela fez um bolo incrível com coco, que eu gosto muito de coco. Tive os meus 16 anos e o pastor Tony, que descobriu esse talento em mim, porque ele realizava muitos casamentos e ele falava: Silvia, eu preciso de você para fazer esse casamento, eu preciso de você para fazer as cerimônias, eu preciso de você para conduzir as cerimônias, porque é muita coisa para mim. E ele acabou descobrindo em mim um talento que eu não sabia. E a minha irmã me colocava para cantar, me colocava para fazer teatro, para fazer tudo, os ministérios da igreja. Aí eu quero fazer algumas perguntas nesse momento. Você aceitou Jesus, aí eu percebo que foi uma virada de chave. Uhum. E nesse percurso do aceitar Jesus, o que você cantava quando doía na alma? Olha, o louvor, ele tem eu sou tão impactada, o sobrenatural de Deus acontece de uma forma tão maravilhosa na minha vida, através do louvor. E uma das canções que eu guardo no meu coração, lá da minha adolescência, né? Quando jovem, e a gente tem um monte de conflitos, né? A gente tem um monte de problemas e a gente tem muito de incerteza. Aí vem a canção: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Então, assim, esse louvor que você cantava. Esse louvor eu cantava muito, muito. E muitos, os louvores, eles foram, eu ensaiava os louvores para cantar na igreja. E os louvores, eu orava para que o Senhor me usasse como vaso de bênção, para que o louvor falasse aos corações, mas o louvor, antes ele trabalhava em mim. Ele falava comigo, ele falava no meu coração. Porque é assim que Deus fala. Às vezes a pessoa pensa que precisa parar, às vezes a pessoa pensa que, mas eu não tenho... E o louvor, além do louvor falar comigo, é a forma que eu tenho para falar com o Senhor. Eu falo com o Senhor através do louvor. E esse louvor, ele é antigo. Muito. Ele é muito antigo. Mas quando ele é tocado, ele ainda toca corações. Porque a palavra de Deus, ela se renova. Uhum. Né? E Silvia, aí você veio para Porto Velho, aceitou Jesus, foi a virada de chave. E depois que você, lá atrás, quando você tomou veneno, né? Como você relatou, você não passou mais por isso? Não repetiu isso? Não. Essa foi uma situação que aconteceu de uma forma que foi o divisor de águas. Ou você vive na minha dependência, ou você vai ser constantemente, ou você vai passar por decepções constantemente. Qual foi o seu maior medo? O maior medo foi de ter perdido a minha salvação. O meu maior medo foi de ter me afastado de Deus, de não ter tido a força e o entendimento de saber que Deus é Deus em todos os momentos e em todas as circunstâncias que a gente passa. Às vezes você pensa assim, eu estou passando por isso, eu não mereço. Você chorava muito quando passava por isso? Muito. Eu era uma pessoa extremamente triste, eu chorava demais e eu não conhecia o meu sorriso. Eu não conhecia o meu sorriso. E as pessoas falam que eu falo cantando, eu falo sorrindo, né? E eu não conhecia o meu sorriso. Eu era uma pessoa extremamente fechada, extremamente triste, porque eu realmente depositava a minha alegria, a minha vida na mão das pessoas.
E quando você faz isso, você se decepciona. Ô Silvia, só uma pergunta. Você acha que você seria o que você é hoje se não tivesse passado pelo que você passou? Olha, o Senhor tem um plano para nossas vidas. O Senhor conhece. Toda a nossa vida tem um projeto, tem um propósito. Eu acho que a gente precisa passar pelo processo. A gente tem que passar pelo processo para viver o propósito. Então, assim, tanto que eu, por mais situações extremamente traumáticas que eu passei, eu sou feliz. Porque tudo isso que eu passei me fortaleceu. Fortaleceu a minha fé, a minha confiança em Deus, a fé, a confiança em mim mesma. Eu tenho uma vida hoje que eu sou extremamente, eu vivo extremamente na bondade de Deus. Aquele louvor, bondade de Deus, para mim é lindo, né? Tanto que é a minha oração diária. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Então, assim, tua doce voz, ela guia, né? Que me guia em meio ao fogo. Então, essa canção, ela é uma oração linda ao Senhor, né, pastor? Silvia, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem, eu creio que mais de 1000 telespectadores nos assistindo nesse momento, entendeu? E esse testemunho está servindo para muitas pessoas que estão. Eu digo para você uma coisa, Silvia. Você fala que aceitou Jesus com 16 anos, mas Jesus te viu e vem cuidando de você desde o ventre da sua mãe. É verdade. Você entendeu? É verdade. Então, tipo assim, quando você tem consciência que Ele te aceitou, você vê pela tua história, por tudo que você passou, você vai ver a mão de Jesus ali, sabe, de um jeito ou de outro, te poupando, sabe? Protegendo. Exatamente. Cuidando, né? Então, você que está passando por situações idênticas ou até parecidas com a que você passou, pegue na mão do Senhor, clame a Ele e Ele vai responder. Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso e misericordioso. A palavra diz, né, que pode teu pai, tua mãe te abandonar, mas eu, o Senhor teu Deus, jamais te abandonarei. E a Silvia falando tudo isso, e passa alguns filmes na minha cabeça agora, e uma das coisas que me deixa, assim, Deus me traz muita lembrança, é assim, Deus complica, descomplica, para depois Ele explicar. É verdade. Porque às vezes a gente vive tentando viver em função das pessoas. Se você agrada de manhã e desagradou à tarde, à noite aquela pessoa já não te quer mais tanto carinho, tanto bem. Então assim, você tem que procurar sempre agradar a Deus, porque é um sinal visível do cuidado de Deus com a Silvia, é uma prova visível do amor de Deus, né, com a vida da Silvia, porque em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem a nossa dor, naquele momento ou neste momento que você está vivendo, para você é dor, mas amanhã será remédio para a vida de outras pessoas e, acima de tudo, é crescimento para a sua história, para a sua vida. Porque todas as vezes, Silvia, que a gente passa por uma grande dificuldade, a gente tira um aprendizado disso. É verdade. E a gente pode orientar outras pessoas e dizer assim, olha, eu passei, você vai conseguir passar. Eu venci, você vai conseguir vencer. Aqui está uma prova viva, né, de alguém que passou muitas dificuldades e que quem olhava lá atrás, como a própria Silvia relatou aqui, a própria família disse, não, é uma vergonha da família. Hoje tem que dizer assim, olha, ela venceu.
Olha a mudança na vida dela, olha a transformação que Deus fez na vida dela. Por quê? Deus, quando você coloca a tua vida diante do Senhor, Deus diz: eu cuido das suas coisas. Porque quando você se lança nos pés do Senhor, quando você coloca nos pés do Senhor as tuas dores, as tuas lutas, os teus sonhos, Deus vai agir em seu favor. Ele é a nossa justiça e Ele é o nosso consolador. Porque muitas vezes, como a Silvia relatou aqui, ela sentava perto de uma senhora na igreja que ela ia dar um pirulito, que ela ia dar um bombom, que ela ia dar um docinho. E ela ficava esperando o domingo para aquilo acontecer. Verdade. Se Deus cuida dos passarinhos, por que não vai cuidar de você? Se Deus cuida dos passarinhos, que eles têm onde dormir, tem o seu ninho, Deus está cuidando de você. Pode falar. Pastora, e muitas vezes assim, a gente está esperando, a gente espera, o que eu esperava da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, não sei o quê, mas quantas pessoas Deus colocou na minha vida para suprir essa necessidade. Então, às vezes, a gente está tão focado em alguma coisa que a gente esquece de olhar ao lado. Né? E a gente fala assim: Senhor, você me abandonou, você não cuidou de mim. Aí Deus vai falar: você lembra da senhorinha que entregava doces para você? Eu sabia que aquilo era importante. E eu agi através da vida dela. Você lembra da sua irmã que você achava que ela era muito rígida? Eu coloquei ela na sua vida porque eu precisava te preparar para o mundo. Você precisava passar por isso, para você ser a mãe que você é hoje, para você ser a profissional que você é hoje. Eu precisava colocar o seu cunhado te cobrando. No meio da oração ele fazia eu parar de orar e voltar a orar porque eu tinha falado uma palavra errada. Porque ele estava me preparando para essa função que eu tenho hoje, né? E Deus está sempre cuidando, e Deus está sempre colocando pessoas. Deus está sempre te ajudando, então você precisa parar de estar sempre olhando para o lado errado, né? Eu olhava pelo lado, mas eu não conseguia. Hoje eu consigo ver, mas naquela época eu não conseguia ver a presença de Deus, o agir de Deus na minha vida em todos esses momentos. Aquele pão seco naquele saquinho do lado do meio-fio, aquilo foi provisão de Deus, porque aquilo lá alimentou a minha fome e era o pão mais delicioso que eu já tinha comido na minha vida. Então, assim, tudo isso é cuidado, isso é zelo, né? E Deus está sempre, a palavra de Deus está sempre falando: vai que eu te ajudo, vai que eu te ajudo. Eu, com 20 anos, conheci meu marido. Hoje, em dezembro desse ano, faz 30 anos, eu tenho 30 anos de casada, farei 30 anos de casada. Tenho um filho de 27 anos, tenho um filho de 22 anos, graças a Deus, também muito bem colocado, servindo ao Senhor e também profissionalmente realizados. Tenho uma filha de 11 anos, meu marido também, hoje vigilante, mas com 20 anos, pastora, eu não tinha estudo, não tinha formação nenhuma, meu marido também não. Quando eu cheguei aqui em 2022, com 26 anos, porque eu me casei em Foz do Iguaçu, depois voltei para cá, eu fui, depois voltei. Quando eu cheguei aqui, com 26 anos, eu fui morar no fundo da igreja, eu fui ser zeladora da igreja, grávida de 6 meses, sem estudo nenhum e sem nenhum tipo de expectativa de vida. Silvia, eu quero pegar um gancho e, para você, os seus filhos moram com você ou já? Sim, um mora comigo, outro já... O que é para você, com todo esse histórico de rejeição, de indiferença, de humilhação, o que é para você sentar, ou melhor, arrumar uma mesa e sentar com seu marido e seus filhos na mesa? O que significa isso para você? É maravilhoso, é algo assim, e eu amo fazer isso, pastora, amo fazer isso. Eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito amada por Deus, porque o Senhor não permitiu que todo aquele processo me levasse ao inverso da minha realidade de hoje. Porque eu poderia ser uma mãe totalmente ausente, porque a minha foi ausente. Eu poderia ser uma mãe dura ou negligente, e não, eu sou uma mãezona, uma leoa, eu protejo, eu cuido, eu amo, eu me preocupo.
e eu tenho um cuidado muito grande com os meus filhos. E aí, cada vez que eu tenho um gesto, eu faço algo para os meus filhos, eu percebo quanto uma mãe faz diferença, faz falta na vida de um filho, né? Por mais que eles quase não dão muito valor para a gente, né? A gente é sempre a chata, mas é importante, é importante. E assim, eu fico muito feliz. A minha família, eu sou muito feliz, o meu esposo é maravilhoso, foi um homem que Deus, eu também fui resposta de oração, porque eu orei ao Senhor para que Deus me mandasse alguém que fosse trabalhador, que fosse um bom pai, que me amasse como eu sou, porque uma das minhas maiores dificuldades na vida, e eu acredito que de muita gente que está em casa, é sentir a necessidade de mudar para agradar alguém. Você está sempre, constantemente tentando ser aquilo que você não é, e sempre vivendo pela vida dos outros, né? Sempre, não, eu não posso ser assim porque fulano, eu tenho que agradar fulano, eu tenho que agradar ciclano. Não, você tem que ser aquilo que Deus te chamou para ser. Deus tem um propósito na sua vida. Deus vai te usar da forma com que Ele preparou você para ser usado. Você não queira ser X ou Y, nós somos todo um corpo, né? Então, assim, não queira ser cabeça quando você é tronco. E o seu marido, você sente que ele é um instrumento de Deus na sua vida? Com certeza, com certeza. O meu marido é maravilhoso, é uma bênção. Às vezes ele fica até vergonhado, porque ele fala, você me elogia demais, eu falo, amor, você é o meu esteio, é o meu alicerce, né? Você está sempre comigo, é meu companheiro, é uma pessoa que me apoia em tudo. E esse apoio, ele é mútuo. Porque quando nós chegamos aqui, que nós estávamos morando no fundo da igreja, sem nada, sem nenhuma expectativa, ele ia da Zona Sul até o Recanto da Paz de bicicletinha, porque foi o emprego que ele encontrou de coveiro lá no Recanto da Paz. Eu limpava a igreja, nós não tínhamos profissão. Surgiu o curso de locução e apresentação da TV Rondônia, eu sou apaixonada pela comunicação. Eu falei, eu quero fazer. Ele falou, vai. Com muita dificuldade e tal, eu consegui fazer o curso, 1 ano de locução, um curso técnico de locução e apresentação. Aí ele falou, amor, eu queria ser... Mas antes disso, eu tive que voltar para a escola. Porque lembra que em nenhum momento eu tive estudo. Eu não tive estudo, em nenhum momento. Então, para mim, eu fui lá na TV Rondônia, toda a expectativa, você precisa ter um ensino médio. Eu falei, amor, então nós temos que começar do zero. Fomos para a escola, fizemos o curso, estudamos, fizemos o EJA, eu concluí o ensino médio, depois agora ele concluiu o ensino médio. Agora eu vou fazer o curso da Fundação Rede Amazônica. Na época o valor era pesado para nós, mas a gente juntou com dificuldade, fiz o curso. Aí cuidava das crianças, que as crianças eram pequenas. Agora, amor, eu preciso fazer o de vigilante, então, amor, agora é você. Ficava com as crianças e ele ia fazer o curso. Mas antes dele ir de noite estudar o EJA, e antes dele ir para o curso de vigilante, ele passava o dia inteiro sendo gari, coletor, né? Porque ele saiu lá do Recanto e ele começou a trabalhar na Marquise. Então ele corria atrás do caminhão o dia inteiro, chegava, tomava banho, colocava o uniforme e ia para a escola. Nunca faltou um dia. Eu achava aquilo uma perseverança incrível, um exemplo de força e determinação, porque ele queria ser vigilante. E vocês dois serviam a Deus? Nós dois servimos a Deus. Nós morávamos no fundo da igreja, né? E nós servimos ao Senhor e participávamos de todas as programações da igreja, né? Quando eu fiz o curso de locução, eu era zeladora da igreja, e porque eu ficava como zeladora da igreja e cuidando dos meus filhos, porque eu morava de favor no fundo da igreja. E meu marido fez toda essa trajetória para se tornar vigilante. Ô Silvia, só um adendo aí. Você preste atenção pela história sua com seu esposo? Sempre tudo que vocês faziam era o quê? Em comum acordo. Em comum acordo. Um apoiando o outro. E todos os projetos que vocês fizeram de comum acordo, aconteceram o quê? Foram bem sucedidos. Todos. Eu tenho outra pergunta, Silvia. Tem outra pergunta, voltando de novo. Tá bom. O seu pai, o que aconteceu com ele? O meu pai, o meu pai era motorista da Eucatur. Então, quando eu fui embora para Maringá, o meu pai voltou para Foz do Iguaçu.
né? Com essa madrasta que cuidava de mim. Então ele voltou para Foz do Iguaçu. Então quando eu fui, foi lá que a minha mãe encontrou ele e falou: ah, cadê minha filha? Né? Que você me roubou. E aí meu pai falou onde eu estava e aí que eu fui, né? Fui encontrada pela minha mãe. Então meu pai morava nessa favela, lembra que eu voltei para a favela lá, Jardim das Flores, com meu pai. Meu pai sempre teve uma vida muito sofrida, né? E ele viveu por bons anos com essa minha madrasta. Com essa madrasta ele teve 10 filhos, com a primeira ele teve 10 filhos, né? E depois os outros foram com outras mulheres, né? Sim, mas hoje ele vive sozinho numa casa lá em Curitiba. Esses meus irmãos da minha madrasta já são todos casados, todos bem de vida. E ele não quer viver com filho nenhum. Então ele se separou e ele vive sozinho com 88 anos. Meu pai tem. Você sempre tem contato com ele? Tenho contato, meus irmãos sempre faz live e tal. Tenho contato com meu pai, inclusive tenho contato com a minha mãe. Domingo, depois do culto, falei com a minha mãe. Falo com a minha mãe, ela quer se manter informada, mando foto dos netos, converso com ela normalmente. Era aí onde eu queria chegar, entendeu, né? Silvia? Era aí onde eu queria chegar, porque, tipo assim, as coisas de Deus, a obra de Deus, ela não deixa pedaço, ela é completa, entendeu? Então, tipo assim, você hoje vive bem com o seu pai, quer dizer, conversa com ele na medida do possível, e com a sua mãe. Sim. Você entendeu? E você é abençoada. Lá atrás, quando o povo lhe rejeitava, dizia que você não era nada, Deus dizia não. Para mim, ela é... Você tem o valor. Você tem? Né? Entendeu? Então, esse é Deus. Eu sempre digo para as pessoas, Silvia, o seguinte: não tente ser ninguém e nem parecido, seja você mesmo. Essa história que você falou, seja você, não procure agradar mais fulano, nem cicrano, nem bertano, seja você no real, que as pessoas vão gostar de você pelo que você é. Procure agradar a Deus, isso, né, pastor? Agradar a Deus e tentar viver uma vida prática com Deus. Isso. Porque Deus nos capacita, nos proporciona, nos dá a oportunidade que nem nós mesmos imaginávamos. Né? A palavra diz, né? Agrada o Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, assim, você que está em casa, que Deus está te permitindo assistir essa programação, eu tenho certeza que o céu está falando com você, ou alguém que você conhece está precisando ouvir um testemunho de uma mulher vitoriosa, uma mulher que se superou em Deus, porque não é pela força do nosso braço, é o Senhor que nos faz vencer, é o Senhor que nos faz passar pelas barreiras que foram inúmeras, mas Deus tem honrado a Silvia. E como o que é bom dura pouco, Silvia. Acabou. Acabou. A gente gostaria, desde já, das suas considerações finais e agradecer pela sua presença aqui. Amém, obrigada. Então, assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus nos coloca nos lugares altos. Hoje eu estou na função que eu estou, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus pela sua vida, pastora. Amém. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho. Isso aqui é só um pouquinho, um resumo Vai voltar. de tudo aquilo que eu vivi. Mas eu sou extremamente grata ao Senhor e eu louvo ao Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E isso é uma grande verdade que eu tenho vivido todos os dias. Amém. Pastor Mesquita, suas considerações finais. Eu agradeço pela oportunidade, por estar aqui, por este momento que Deus nos propõe, né? E gostaria também, desde já, convidar a Silvia para a parte 2, porque a parte 1 foi maravilhosa, né, apóstolo? Sim. E que a Silvia venha fazer a parte 2. Muito obrigado, vocês que estão nos assistindo. Deus abençoe. E a gente gostaria de orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E lembre-se de uma coisa: a vida é um dom de Deus. E você não tem o direito de tirar a sua vida ou tentar tirar a sua vida. Porque você é a escolha de Deus na terra. E Deus tem um grande propósito contigo. E Deus quer mudar a tua história. O Espírito Santo me incomoda a falar isso para você que está assistindo a gente. O Espírito Santo de Deus quer mudar a tua história. Não tenha dúvida disso.
Deus vai te surpreender. O endereço do Ministério Profético Moriá está na tela, meu telefone também. Nosso culto é quarta-feira às 19h30 ou domingo às 9h da manhã. Minha família no altar do Senhor. Eterno e poderoso Deus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por cada vida que está ligada conosco. Que essa programação, Senhor, possa ter tocado, restaurado, visitado e libertado, Senhor, vidas. E que o teu nome venha a ser glorificado, Pai. Nós abençoamos o estado de Rondônia, Senhor, abençoamos as autoridades do estado de Rondônia, abençoamos, Senhor, toda a polícia militar do estado de Rondônia, Pai, e queremos colocar Rondônia, Senhor, diante da tua presença, Pai. Guarda, livra, Senhor, e continua a abençoar esse estado, Pai. É um estado tão promissor, Senhor, e aonde o Senhor nos colocou para fazer a tua grande, boa e perfeita obra, Pai. Te bendizemos e te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Trazendo novidade, coisa boa para você, Atos Telecom, provedor de internet, fibra ótica em Candeias do Jamari. Se você está com dificuldade na sua internet ou você não tem uma internet de qualidade, você pode procurar Atos Telecom, provedor de internet de fibra ótica, não é isso, Tereza? É isso mesmo, você de Candeias de Jamari região, pode entrar em contato conosco, que nós vamos estar estabelecendo uma internet de qualidade para você com mais de 10 anos na cidade de Candeias. A Atos Telecom está com uma mega promoção que você assinando um plano de 400 mega, você ganha um aplicativo HBO Max para assistir suas séries e seus filmes favoritos. Atos Telecom, sempre com você. Internet de qualidade para Candeias do Jamari e toda a região. Ligue e diga que você quer uma internet de qualidade, ligando para Atos Telecom, internet de qualidade em Candeias do Jamari.